Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Na minha versão já começa a falar algumas coisas que Noé era diferente. A Bíblia fala que Noé era um homem direito, que sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Então ele era um homem certo, ele era um homem reto, ele era um homem fiel, e ele era um homem que tinha o quê? Comunhão com Deus. Esse mês de novembro nós precisamos aprender a ser fiéis, a ter comunhão com Deus e a sermos retos no nosso caminho, em nome de Jesus. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, e eu os destruirei completamente, destruirei também a terra, pois ela está cheia de violência. E daí Deus dá uma direção aqui no verso 14 para Noé: pegue madeira boa, construa para você uma grande arca, e faça divisões nela, e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. E daí aqui Deus começa a dar medidas. Olha que legal, ele fala: as medidas são as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura e 13 de altura. Faz uma cobertura para a arca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa também 3 andares da arca, ponha uma porta em um dos lados. Eu vou mandar um dilúvio cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida, e tudo que há na terra vai morrer. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Você pode falar isso para o teu irmão? O Deus que você serve é o Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança, e o Deus de aliança deseja que eu e você tenhamos com Ele o quê? Aliança. Noé, ele tinha o que mesmo? Comunhão, obediência e retidão diante de Deus. Verso 19: também leve para dentro da arca um macho e uma fêmea de todas as espécies, de aves, de animais, de todas as espécies de seres que rastejam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte todo tipo de comida, para que os animais tenham do que se alimentar. E o verso 22, para a gente finalizar, diz assim: e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Eu não vou continuar lendo aqui para não estender, mas todos conhecem a história. Noé, ele obedeceu a Deus, construiu uma arca. Ele pegou um animal de cada espécie, tanto réptil, quanto mamífero, quanto ave, e levou até essa arca, porque iria haver um reset no mundo, o mundo ia reiniciar. E o Senhor, toda vez que ele deseja recomeçar, ele deseja achar aqui na terra pessoas que sejam fiéis. Deus é Deus Deus é um Deus especialista em recomeço. Vocês estão comigo, irmãos? Deus é um Deus especialista em recomeço. Só que se a gente for olhar para nós temos dificuldade de recomeçar, temos ou não? A gente acha que a gente está velho demais, que o nosso currículo não é bom, que os dias são difíceis, que esse não que nós levamos já... Peraí, querido, Deus é Deus de recomeço. E Deus chega aqui para Noé e fala: olha, eu vou recomeçar e eu vou usar você. Sabe o que o Senhor falou no meu coração nessa tarde, quando eu pedi uma palavra? O Senhor falou de uma maneira tão clara ao meu coração que é um tempo de recomeço, e Ele deseja usar a minha vida e a tua vida para recomeçar casamentos, recomeçar ministérios, para que você volte a queimar, que você volte a se alegrar, que você não seja morno, mas que você seja quente ou frio, que você saiba o que Deus tem para você. Se a gente for, eu não sei se você sabe, mas Noé, ele passou pouco mais de 100 anos, média de 120 anos, construindo uma arca. Se você parar para pensar nesse período de quase 120 anos, quantas pessoas tiraram sarro dele? Eu não sei se você sabe, mas se você ler depois o capítulo 2, eu convido você a você entender o contexto da terra naquela época. Não chovia, a terra não chovia como chove hoje.
E é muito louco que assim a gente vê a natureza agindo de uma forma bem diferente. Lá em Gênesis 2 a gente vê que não caía água do céu, mas subia um vapor subterrâneo que era o que fazia a plantação crescer, mas não caía água dos céus. E daí Deus chega para Abrão, para Noé, e fala: Noé, o mundo vai acabar num dilúvio, prepara uma arca que vai acabar tudo em água, e você e a tua casa, e aqueles que deram ouvidos, terão um novo começo, uma nova oportunidade. Eu tenho certeza que tiraram muito sarro da cara dele, falaram: o velhinho pirou, coitado, como assim, não chove há anos, e ele vem falar que o mundo vai acabar em água? Vamos trazer isso para os nossos dias. Você começou a ir para a igreja, você começou a ler a Bíblia, você começou a orar, você começou a crer. Sempre tem alguém que duvida da gente, é ou não é? Olha lá, está indo para a igreja, vai lá dar dinheiro para o pastor, e fizeram lavagem cerebral em você, e você acha mesmo que isso vai dar certo? E você vê que muitas vezes, por causa de uma pequena crítica, a gente tem parado. Conhece alguém que parou ou não? Talvez você seja o que parou. Talvez você ou eu somos aqueles que estão a um fio de parar. Só que se nós olharmos para Noé, a gente vê que ele foi um homem persistente. E a primeira coisa que eu quero falar ao teu coração hoje é: persista naquilo que Deus falou para você fazer. Nós começamos falando que Noé tinha o quê? Comunhão, fidelidade, e ele era íntegro. Eu e você precisamos ter comunhão com o nosso Deus, porque quem tem comunhão com Deus, amém, igreja? Quem tem comunhão com Deus permanece. Quem é íntegro permanece. Não é porque o meu olho não enxerga que não vai acontecer. Se Deus falou, querido, vai acontecer. Você concorda que Noé, ele foi muito desafiado nos dias de construção? Ele estava construindo algo, primeiro, que ele não sabia. Eu vou falar isso depois no final da palavra, mas a gente vai ver que Noé, ele era agricultor, ele não era engenheiro naval. Então, humanamente falando, Noé era incapaz. Quem já se sentiu incapaz aqui? Só nós três, o resto é tudo capacitado. Olha que benção. Eu várias e várias vezes eu falo: eu não consigo, eu não posso, não vai dar. Mas quando eu olho para o meu Deus, pega isso, igreja, quando eu olho para o meu Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, ela não olhou para a minha capacidade, mas Ele falou assim: aquilo que você não pode, eu capacito você. Noé, você não é capacitado a construir, mas Noé, só me obedece. A arca vai ter que ter 133 metros, por 12, por 16, só faça o que eu estou mandando. Sabe o que Deus está falando para nós nesse mês de novembro? Só faça o que eu estou te mandando. Só faça o que eu estou te mandando, nada mais do que isso. Deus está mandando a gente construir uma família feliz. Deus está mandando a gente construir um legado. Deus está mandando a gente ser curado de coisas internas. Deus está mandando a gente continuar olhando para Ele, não para as lutas que a gente está passando. Deus está falando para nós, para esse mês: não fica olhando para as críticas, mas olha para as promessas, em nome de Jesus. São muitos os desafios, mas eu creio que em todos eles, se nós obedecermos, a gente vai vencer em nome de Jesus. Tem muita coisa para a gente aprender aqui nesse texto que a gente leu. A primeira coisa, a gente vê as características de Noé. Deixa eu falar com você, quem estava domingo aqui na igreja, ou presencial ou online? Pastor Gilson, ele trouxe uma palavra que eu pirei, foi demais. Ele falou sobre as características de um cristão. Posso falar para você? Deus não te chamou para ser crente. Você pode falar isso para o teu irmão: não seja crente. Não fica chocado comigo, você já vai entender. Não seja crente, seja filho. E filho obedece. O crente hoje, ele está muito ligado, infelizmente, a um estereótipo. Eu sou crente que ando assim, falo assim, porque a religião. Só seja filho. E o que o pai mais ama é um filho que obedece. Desculpa usar você de exemplo, Lucas, mas você não fica feliz quando seu filho te obedece? Sim ou não? Você também, Pepe?
Fátima? Pamela? A gente se alegra quando o filho obedece. Agora nós carnais nos alegramos. Imagine o nosso pai, quando ele olha lá de cima e fala: isso, Alessandro, continua me obedecendo, seja diferente, não vá apenas à igreja, mas seja a igreja, seja filho, e entenda quem você é, Alessandro. Noé era um homem direito, eu e você precisamos ser direitos. Noé foi obediente, e o Senhor está falando: Alessandro, nesse mês de novembro, me obedece mais. Quem precisa obedecer mais a Deus aqui? Eu preciso obedecer mais ao meu Deus, eu preciso me entregar mais à vontade do meu Deus, eu preciso me jogar mais no braço do meu Pai, eu preciso confiar mais em Deus. Quando a Bíblia fala que o reino dos céus ele é dos pequeninos, não necessariamente são das crianças, mas Jesus está querendo ensinar eu e você que nós temos que ter um coração de um pequenino. Eu já falei isso aqui muito na igreja, e sinto de repetir mais uma vez. Eu não sei nadar, e um dia meu pai chegou e falou: filho, pula na piscina, o pai te segura. Se meu pai falasse isso hoje para mim, eu ia olhar e falar assim: bom, meu pai é bem mais velho que eu sou muito mais pesado que ele, os dois vão afogar. Falar: pai, deixa quieto. Mas eu tinha ali 6, 7, 8 anos, quando ele falou: filho, vem. Eu não olhei a dificuldade, eu só olhei o braço do meu pai aberto e pulei. Sabe o que é isso? É o coração de uma criança que confia no pai. E o Senhor está falando para nós nessa noite isso: a gente precisa ser mais obediente, se jogar nos braços do Pai. É Ele que cuida de você, amém? É Ele que cuida de você, em nome de Jesus. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto da Arca de Noé: ele não perdeu o foco do chamado. A coisa que mais me entristece é ver quantas pessoas estão perdendo o foco. Não perca o foco do teu chamado. Queridos, tem muita gente desanimada nesses dias, tem muita gente cansada, tem muita gente colocando coisas que são passageiras na frente daquilo que é eterno. A gente tem que trabalhar, vamos lutar, mas querido, não se mate por algo que é passageiro. A gente tem que orar mais, jejuar mais, se cuidar mais, buscar mais a Deus, olhar para dentro de nós e falarmos: espera aí, eu preciso construir algo que vai ficar aqui. Eu não sei se você viaja como eu, mas devido à pandemia, eu nunca pensei tanto em morte como eu pensei nesses últimos tempos de pandemia, né? E aí, se eu morrer, eu vou ser só mais alguém que passou? Ou será que eu tenho deixado uma marca na vida de alguém? Será que o que Deus tem colocado em mim, eu tenho dividido com pessoas? Ou eu vou ser alguém que no dia que eu morrer vai ter um textinho no Facebook, uma semana depois já passou? Quem é? Alessandro? Não sei. O Bozão. Lembro dele sim. A gente está falando de um homem aqui, do início da história da palavra de Deus, um homem que obedeceu a Deus, entendeu o chamado dele, a obediência dele fez com que a família dele fosse alcançada. Nós homens, esse mês é o nosso mês, amém? Esses homens tão fracos. Amém, homens? Amém. Mulherada já ia. Mulherada, sossega que o de vocês já foi. Esse mês é nosso. Nós como homens precisamos ser mais obedientes a Deus pela nossa família, né? A gente precisa entender o nosso chamado. Você é homem. Eu não estou falando no sentido sexual, eu estou falando hombridade, homem, cuidar, ensinar, zelar, dar caminho. Ele foi chamado para construir algo que salvaria aquele que desse ouvido a ele. Deus confiou a nós, o Espírito dele mora dentro de nós, nós carregamos. Então não perde o foco do teu chamado por causa de um problema. Não deixa dificuldades atrapalhar o propósito de Deus na tua vida. Se a gente olhar para Noé, a gente vê que ele foi imparável.
Se nós olharmos, o foco dessa palavra é Jesus. E se nós olharmos para Jesus, Jesus foi o que? Imparável. Nenhum texto do Novo Testamento a gente vai ver que Jesus falou: hoje não dá, eu tenho problemas. Hoje não dá, eu estou cansado. Jesus não parou. Ele obedeceu ao Pai, ele fez o que o Pai mandou. E a palavra de Deus fala que eu e você somos imagem e semelhança dele. Estão comigo? Nós somos imagem e semelhança dele. Jesus não parou, então também não vamos parar em nome de Jesus. Amém ou não? Você não vai parar em nome de Jesus. Deixa eu falar com você que está online, você é imparável, você não vai parar. Olha para Jesus. É isso que Jesus deseja de nós nesses dias, que a gente não pare. A gente não caminha segundo o ambiente de Noé qual era? Ele recebeu uma palavra: olha, vai tudo acabar, mas se você me obedecer, fizer o que eu mandar, você, a tua família e aqueles que te derem ouvidos, e uma espécie de casal de cada animal serão salvos. A única coisa que Noé fez foi obedecer. E falar é fácil, mas como é difícil obedecer a Deus. E esse mês de novembro eu quero me colocar e colocar você também, se você desejar, nesse propósito, que a gente venha obedecer a Deus. Em tudo que Deus falar, a gente aprenda a obedecer a Deus. Não perca a viagem. Quantas pessoas perderam a viagem? Ele falou: olha, o mundo vai acabar num dilúvio, vamos comigo, tem espaço para você. Quantos perderam a viagem? Quem antes de estar aqui já foi evangelizado? Você falou: que mané, igreja, o quê? Quantos panfletinhos já recebi na rua antes de eu me converter? Eu falei: olha lá, o irmão feio que mora longe quer me levar para a igreja. Eu não quero isso para mim. Olha o que aconteceu, cuspi para cima, ó. Graças a Deus, a graça dele me alcançou e eu não perdi a viagem. Mas tem gente perdendo a viagem. Não perca a viagem, não perca a viagem, não perca a viagem. Ele se preparou, Noé se preparou segundo a voz de Deus. Deixa eu falar para você, se prepara segundo o que Deus tem falado para você. Amém? A voz de Deus sempre vai ser uma voz, olha aqui para mim, que vai dar para você futuro e esperança. Essa voz que está falando não vai dar certo, será, se for de... Não, isso aí não é Deus. A voz de Deus sempre vai dar para você futuro e esperança. Sempre vai ser assim. Se é uma voz que põe em dúvida, tenha certeza, não é o Espírito Santo. Terceira coisa, ouça o Espírito Santo e não as críticas. A gente aprende nesse texto a ouvir o Espírito Santo e não as críticas. O que a gente leu em Gênesis 6:10? Noé foi obediente. Noé obedeceu e continuou construindo. Eu tenho certeza que nesses 100 e poucos anos de construção, talvez ele mesmo teve dia de falar: hoje eu não vou, hoje eu estou cansado, hoje eu estou desanimado. Mas ele venceu ele mesmo por causa de uma palavra. Traz essa palavra para a nossa realidade. A gente precisa vencer a nossa carne, para a gente dar continuidade àquilo que o Senhor começou. Lucas 11:28, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Feliz. Feliz aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Você quer ser feliz? Ouça a palavra de Deus e guarda ela. Ouça a palavra de Deus e guarda ela no teu coração. Quarto lugar, que a gente aprende com a arca de Noé. Construa o seu futuro a partir de lugares altos. Na hora que o Senhor me deu esse tópico, eu fiquei pensando: mas por que construir em lugar alto? Daí eu comecei a dar uma fuçada no Google para entender aonde foi construída a arca de Noé. E daí eu dei uma fuçada lá, segundo o artigo que eu li, segundo historiadores, a arca foi construída em uma região que hoje se chama Kerala. Faz parte da Índia hoje. E esse lugar chamado Kerala está entre três montanhas que eu vou conseguir falar o nome: Mudrapuza, Nalatani e Kundala. Olha cada nome bonito.
Então Kerala faz parte da Índia hoje, está entre esses 3 pontos. E eu achei muito legal que lá está escrito nesse artigo assim: e a altitude varia entre 1.450 metros a 2.695 metros acima do mar. A gente vê que Noé não construiu lá embaixo, Noé foi construir lá em cima. Eu fiquei pensando, mas por que ele construiu lá em cima e não lá embaixo? Querido, a gente está falando de dilúvio, não está falando de chuva. Se ele tivesse começado a construir lá embaixo, muito provavelmente a força da chuva ia arrebentar com tudo aquilo que ele tinha feito. Mas ele construiu aonde? No alto. E na hora que a água subiu, a construção, a direção de Deus fez ele apenas o quê? Fluir diante daquilo que era uma tempestade. Está pegando? Deus está nos chamando para que a gente flua na tempestade, para que a gente entenda que a gente precisa estar aonde? Com os nossos olhos nos lugares altos. Deixa eu ler um texto rápido aqui, ó. Salmos. Aleluia, você está entendendo? Salmo 121, olha o que Deus fala através do salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, nem dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra da sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem à noite a lua. O Senhor guarda você de todo o mal, guarda a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora, para todo sempre. O Senhor está falando para nós: olha, eu tenho lugares altos para você, eu estou te guardando, eu tenho lugares altos para você. Então coloca o teu futuro, não segundo aquilo que você está olhando, coloca o teu futuro no alto, coloca o teu futuro nas mãos de Deus. Olha para o Senhor e continua crendo, em nome de Jesus. Não importa o dilúvio, não importa a tempestade, a maravilhosa graça já nos alcançou. E depois desse dilúvio, depois dessa tempestade, a graça de Deus se manifesta como? Através do arco-íris. Acho que todos sabem, quem não sabe vai aprender hoje. O arco-íris foi o sinal de Deus para Noé e aqueles que estavam na arca. Era o símbolo do quê? Da aliança entre Deus e o homem. E uma promessa de Deus: olha, eu não vou mais destruir a terra através de um dilúvio, por causa da tua fidelidade. O Deus de aliança, ele se demonstra a Noé. A graça dele se demonstra sobre a nossa vida. Então construa a tua vida, o teu futuro através de lugares altos, em nome de Jesus. E último lugar, não é sobre quem somos, mas é sobre quem pertencemos. Quando eu cheguei aqui em Itu, falaram: você é da família de quem? Quem já ouviu isso? Né? Você é da família de quem? Eu sou da família de Cristo. Se eu for falar da minha família, você vai orar por mim. Eita, família bagunçada. Talvez a tua família seja bagunçada. É uma bênção, né? Não é sobre quem nós somos, sobre o que nós temos, mas é sobre quem nós pertencemos. Sabe o que a Bíblia fala ao teu respeito? Você e eu somos propriedade exclusiva do Senhor. Eu e você somos propriedade exclusiva do Senhor. Então não importa quem eu sou, o que eu tenho, importa a quem eu pertenço. A gente olha para Noé. Noé era agricultor. Eu falei isso no comecinho, agora para fechar a palavra. Ele era um agricultor. Ele não sabia nada, absolutamente nada de construção naval. Mas Noé tinha um diferencial que era a obediência. Noé aprendeu a ouvir a Deus e praticar o que ele ouvia. João fala na sua primeira carta, no capítulo 4: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está lá fora. Filhinhos, eu e você somos filhinhos. Nós temos um pai.
Talvez o teu pai carnal não cuidou de você, não abençoou você, não foi referencial para você, mas eu e você temos um Pai, um Deus eterno, nosso Abba, que Ele fala: vocês já venceram, eu estou em vocês, eu sou por vocês. Então não é sobre quem você é, não importa se você é agricultor, importa o que eu quero fazer em você e através de você. Alessandro, não importa quem você é, o que você tem, mas importa o que eu quero fazer na tua vida. Não é a tua condição financeira. Talvez alguns de nós aqui já começamos: meu Deus, esse mês só o sangue do Cordeiro. Querido, graças a Deus que é o sangue do Cordeiro, porque não é pelo dinheiro, é por quem nós carregamos. É Deus que cuida de nós. Tem dilúvios, tem tempestades que não é a nossa capacidade que vai trazer vitória, mas é a nossa obediência, é a nossa comunhão. Quem já assistiu o filme Titanic? Rose, você viu que eu sou um intérprete, né? Quem construiu o Titanic? Profissionais. O que aconteceu no final do filme? Afundou. Quem construiu a arca? Um agricultor, sem estudo nenhum, um homem da terra, um homem simples, mas direcionado pelas mãos de Deus. Então não é quem nós somos, mas é sobre quem nós pertencemos. Eu queria convidar você a fechar o teu olho um pouco aí no seu lugar. Eu quero orar junto com você. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que essa palavra gire uma chave de entendimento, que essa palavra na tua vida venha te levar a viver o grande que Deus tem para você. Deus está convidando eu e você nessa noite, sabe para quê? Para que a gente venha se libertar e recomeçar. Querido, recomeça. Não, o Deus que você serve, não esquece disso, é o Deus do impossível. Por mais que para mim seja difícil, por mais que para mim seja improvável, eu sirvo ao Deus do impossível. E Ele está falando: filhinho, você é meu, e você já tem vencido. Maior é quem está em você do que aquele que está no mundo. Filhinho, recomeça. Filhinha, recomeça.